Depois de uma cassação, 2 renúncias e um impeachment, a instabilidade política instalava-se no país. O povo saiu às ruas novamente por mudanças. Uma sensação e um grito ganhavam corpo em meio àquele misto de indignação e desesperança, de que só Deus poderia resolver aquela situação. Os grandes líderes da República, de todas as tendências partidárias e ideológicas, decidiram se reunir e atender ao clamor das ruas. Conduziram por unanimidade Deus para presidente. Não havia nome mais oportuno. Ele gozava de popularidade e era relativamente benquisto, ou pelo menos tolerado pela maioria, da ala mais conservadora à mais radical. Deus impôs uma condição: só assumiria por vontade soberana da totalidade da nação. E assim foi. A voz do povo foi a voz de Deus. E ele, enfim, ostentou no peito a faixa verde-amarela. Em seu discurso de posse, que mais parecia um sermão da montanha, bradou que, ao ouvir o clamor do seu povo oprimido, desceu para libertá-lo. Mas garantiu que não faria milagres, para a frustração de muitos. Em seus primeiros dias de governo, impôs medidas paliativas, deu pão a quem tinha fome, remédios aos enfermos e casa aos desabrigados. Pelos corredores, os críticos chamavam-no de populista, mas as pesquisas de opinião apontavam que a aprovação do seu governo batia os 100%. Com o tempo vieram as primeiras medidas controversas. Baixou os impostos e foi acusado de afugentar o capital estrangeiro. Diminuiu o número de comissionados e o chamaram de perseguidor dos trabalhadores. Quadriplicou o valor do salário mínimo e logo disseram que Deus arrombara de vez a Previdência. Ele também aumentou sobremaneira o valor real do investimento em educação para a vida e a saúde preventiva, ampliou os direitos trabalhistas, cortou as regalias de políticos, fez a reforma agrária e ajustou a distribuição de renda no país. Os opositores até deixavam passar serem chamados publicamente de víboras ou vacas de Bazã, mas achavam que Deus já estava passando dos limites quando começou a pôr em prática medidas que combatiam a corrupção de forma efetiva. Quem ele pensa que é? Perguntavam alguns. Só porque é Deus, acha que está acima de todas as coisas? Questionavam outros. Ora, a corrupção é a engrenagem que faz o país girar. Eliminá-la significaria mandar para a rua milhões e milhões de pais de família. Daí, os principais meios de comunicação do país, em sua maioria sob a batuta de políticos e seus aliados, passaram a fazer duras críticas ao governo. Culpavam-no por chuvas intensas, tornados e tempestades de raios, enchentes e deslizamentos de terra, seca e incêndios florestais, abalos sísmicos, desertificação, epidemias e pragas agrícolas. Do dia para a noite, Deus já não tinha apoio da população, muito menos base política que garantisse a sua governabilidade. Os índices de aprovação popular do governo caíam a 0%. O povo voltava às ruas. A oposição exigia renúncia. Deus disse não, e que jamais faria alianças sórdidas. Contrariado, o Congresso se reuniu às pressas, depois o presidente deu golpe de Estado e descansou no 7º dia.